E a gente vai ver sobre isso, a gente vai falar sobre isso num texto de Mateus, quando Jesus ele está falando sobre um momento que todos nós vamos passar, um momento de prestação de contas. Quando a gente um dia vai estar diante de Deus, diante de Jesus, diante daquele trono onde Ele vai estar sentado com toda a glória que Jesus tem, Ele vai olhar para a gente e vai dizer: o que é que você fez com a sua vida? O que é que você fez de diferença na vida das pessoas? O que é que você fez de cumprir o propósito que eu tenho para você? O que é que você fez com a sua vida? Jesus vai nos perguntar a respeito disso. Jesus conta sobre esse momento lá em Mateus. A gente vai ler em Mateus 25, no versículo 31. Se você trouxe a sua Bíblia, eu peço por favor que você abra agora. Se você não trouxe, você pode acompanhar com a gente pelos nossos telões, mas a gente vai ler Mateus capítulo 25, versículo 31. Mateus capítulo 25, a Bíblia diz assim no versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. A mim o fizeram. O que Jesus está falando aqui é que tudo aquilo que a gente faz por alguém, a gente faz para Jesus. A verdade é que os nossos voluntários ontem nas instituições, eles não estavam simplesmente fazendo para pessoas. Eles não estavam simplesmente fazendo para prédios, mas eles estavam fazendo para Jesus. Quando você tem isso na sua cabeça, quando você, ao invés de olhar para o rosto de alguém, e aí quando você olhar para o rosto de uma criança hoje, que você vai ter a oportunidade de você apadrinhar, você não vai enxergar simplesmente o rosto do Davi, da Mariana, do João, do Luiz, da Cristiana, você vai enxergar Jesus. Quando você lê o nome dele lá no cartão que vai passar por você, você não vai ver simplesmente o nome dele, mas você vai ler o nome de Jesus. Porque quando você estiver se comprometendo com o destino dessa pessoa, você não vai se comprometer simplesmente com o destino dela, mas você vai se comprometer com o destino de Jesus. Com o que Jesus vai fazer na vida daquela pessoa através da sua vida. Sabe, a gente pode fazer algo na vida de alguém porque Jesus fez algo por nós. A verdade é que a gente pode fazer algo na vida de alguma pessoa hoje, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas hoje, por conta do que Jesus já fez por nós. Porque nós somos abençoados, nós abençoamos. Porque nós somos perdoados, nós perdoamos. Porque o que Jesus fez por nós não pode nos deixar parado. E a gente age na vida de outras pessoas. A gente tinha um destino não muito legal. A gente separado de Deus, todos nós, o nosso destino não é o destino que a gente quer ver acontecer nas nossas vidas. A verdade é que todos nós estávamos destinados a ter uma vida longe de Deus. Mas com o que Jesus fez por nós, morrendo naquela cruz, se entregando não 10% da vida dele, se entregando não a parte da vida dele, não só os anos que ele esteve aqui, mas se entregando completamente por nós, foi que nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. Foi uma atitude de Jesus que te trouxe para perto de Deus. Foi uma atitude de Jesus que me trouxe para perto de Deus. E é por conta dessa atitude que nós somos filhos de Deus. O que João diz lá no capítulo 1, no versículo 11 a 13, fala assim: Jesus veio ao mundo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que Jesus fez foi te dar a oportunidade, me dar a oportunidade da gente nascer de novo, da gente nascer de Deus. Jesus não mudou uma parte da nossa vida. Jesus não mudou simplesmente alguns dias da nossa vida, algumas áreas da nossa vida. Jesus se entregou totalmente para nos tirar da morte para a vida, para nos dar uma vida nova, para que a gente nascesse de novo, e nascesse dessa vez não pela decisão dos nossos pais, não pela decisão deles ou decisão de alguém ou por algum motivo que vai passar, mas a gente nascesse de novo pela vontade de Deus. Jesus fez isso por nós, e porque Ele fez por nós, a gente faz por outras pessoas. Efésios, no capítulo 1, versículo 4, até o versículo 6, a Bíblia diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Jesus poderia ter simplesmente olhado para a nossa vida e ter deixado a gente como a gente estava. Jesus, ele estava reinando muito bem lá no céu com Deus, com o Espírito Santo, os três confraternizando, vivendo muito bem. Mas eles olharam para a gente, para a nossa situação, e viram assim: não, a gente não pode deixar a humanidade toda perdida. A gente não pode deixar a humanidade toda separada da gente. A gente não pode deixar com que eles vivam as vidas deles do jeito que eles estão vivendo. Eu vou mudar a vida deles. E aí eles tiveram uma atitude de sair da onde eles estavam e de fazerem algo por nós. João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade é que Deus tomou uma atitude para o nosso, em sentido da gente. Deus tomou uma atitude para vir para mais perto de nós. Deus tomou uma atitude de sair de onde Ele estava e caminhar para perto da humanidade, de nós, seres que não merecíamos. Mas Ele tomou essa atitude. A verdade é que Ele não pode ter nada em troca do que Ele fez, mas Ele fez. E por conta do que Ele fez, e por conta do amor que Ele tem por nós, e sabendo do que Ele fez, é impossível a gente entender sobre um amor tão grande e a gente ficar sentado, olhando a vida acontecer. Olhando as pessoas estarem por aí na miséria, na pobreza, precisando serem encontradas por nós, precisando de uma ajuda. Sabe, hoje eu ouvi o pastor Costa falando que 30% da população do Brasil se diz evangélica, se diz cristã, se diz que conhece a Jesus. Só que o nosso país, como todos nós sabemos, é um dos mais pobres do mundo. É um que tem várias pessoas abaixo da linha da pobreza. Eu te pergunto, será que esses 30% estão fazendo o papel de cristão? Será que esses 30% estão de verdade vivendo o cristianismo que eles dizem que vivem, vivendo o cristianismo que eles dizem que acreditam? A verdade é que se 30% da nossa população do Brasil de verdade vivesse o evangelho que diz viver e colocasse na verdade em prática isso, a gente não seria um país tão pobre. A gente não seria um país com tanta violência. A gente não seria um país com tantas necessidades, porque a gente poderia sim, 30% é muita coisa, fazer a diferença na vida dessas pessoas. É porque eu sei que Deus fez por mim, que eu faço por outros. É porque Jesus diz: amem aos outros como eu vos amei, que eu faço aos outros. O amor de Deus é um amor de ação, é um amor de que age. E quando eu amo os outros como Deus me ama, é um amor que age também. É um amor que faz a diferença na vida das outras pessoas. Porque Deus se comprometeu comigo, eu me comprometo com você. Porque Deus mudou o meu destino, eu mudo o seu destino. Hoje Deus está chamando você para um nível mais profundo de amor ao próximo. Para um nível de compromisso com o próximo. Um nível de compromisso com alguém. Um nível não só de ouvir, eu amo ao próximo como Jesus me ama. Mas um nível de dizer, eu amo ao próximo como Jesus me ama. Está aqui a prova disso. Está aqui o meu compromisso com isso. Está aqui o que eu faço com isso. Está aqui a mudança na vida de alguém que eu estou fazendo por conta disso. E é por isso que hoje, a quarta parte da nossa série, a gente vai apadrinhar o nosso vizinho. A gente vai ter um compromisso com o nosso próximo. A gente vai mudar o destino de crianças hoje nesse lugar. Amém?
Amém. A primeira coisa que acontece quando eu me comprometo com alguém, quando eu apadrinho um destino, quando eu digo assim, eu não vou ficar só falando, eu vou me comprometer com a mudança de destino de alguém, é que essa pessoa passa a se tornar parte da minha família. Nós passamos a ser uma família. Você e essa pessoa com a qual você se compromete, com o seu próximo, vocês passam a ser uma família, nós todos passamos a ser uma família. A verdade é que como eu já falei, quando a gente diz assim, Jesus, eu creio em você, isso nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E por meio da Compassion, a cada 4 minutos uma criança diz sim para Jesus. No mundo inteiro. A cada 4 minutos uma criança. Será que você pode dar glória a Deus por isso? E quando a gente está sentado aqui, a cada 4 minutos uma criança diz sim para Jesus, um destino é completamente transformado, e quando essa pessoa diz sim para Jesus, ela se torna parte dessa nossa família. Na verdade, quando a gente olha para essa pessoa, a gente diz assim, eu vou tomar conta de você, eu vou cuidar de você. A gente traz essa pessoa para mais perto de nós, ela deixa de ser um desconhecido, e ela passa a se tornar parte da nossa família. Eu não sei como você é com a sua família, mas geralmente com a nossa família a gente cuida, a gente trata bem, a gente ora, a gente se importa, a gente zela, a gente protege essa pessoa. Com essas pessoas, com o nosso próximo, com as pessoas que a gente deve amar como Jesus nos amou, a gente deve trazer essas pessoas de desconhecidos para parte da nossa família. E a gente vai fazer tudo isso por elas. Orar, zelar, cuidar, ser generoso, se importar, se preocupar, saber como está, saber como vai, orar pelo destino, sonhar, incentivar, fazer com que ela saia de onde ela está e ela vá muito mais além do que ela poderia ir sem a nossa ajuda, sem o nosso amor. Imagina para onde você iria sem Jesus na sua vida. Hoje você pode fazer um pouco do que Jesus fez para você na vida de outra pessoa. Sabe, a gente tem responsabilidade sobre a vida dessas pessoas como família de Deus. Da mesma forma que Deus cuida da gente, a gente deve cuidar dessas pessoas. A verdade é que Jesus, Ele nos trouxe para a família de Deus, e mesmo Ele tendo ido para os céus, Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo de Deus em cada um de nós, o qual, como diz lá em Romanos 8, no versículo 15 a 17, a Bíblia diz assim, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A gente precisa se comprometer com o próximo como Deus se compromete com a gente. Como Jesus se compromete com a gente. A gente precisa trazer essas pessoas para a nossa família, assim como Jesus nos trouxe para a família dele. A gente precisa imitar Jesus. O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Ele diz assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A nossa vida deve ser se buscar sempre ser igual a Cristo. Ser igual a Jesus. Em tudo ser igual a Jesus. Em tudo ser igual a Jesus. No caráter ser igual a Jesus. No amor ser igual a Jesus. No amor ao próximo ser igual a Jesus. Em se importar com o próximo ser igual a Jesus. Hoje você vai ter a oportunidade de ser ainda mais parecido com Jesus. De trazer pessoas para a sua família. De trazer um desconhecido que você não se importava, para ser alguém que você se importa, para ser alguém que você ora, para ser alguém que você zela, para ser alguém que você é generoso, para ser alguém que você vai mudar o destino dessa pessoa. Mas o que é que acontece quando a gente se apadrinha alguém? Quando a gente se compromete com um compromisso de verdade no destino, com o destino de uma pessoa, com o destino do nosso próximo. Nós somos levados ao ponto 2. Nós somos levados a um propósito. Nós cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas e nós colocamos um propósito na vida dessa pessoa também. Eu vou te explicar sobre isso. Em Gálatas 2, versículo 20, fala assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus, ele tinha um propósito, o propósito de vir para a terra, viver e morrer por cada um de nós. E Jesus cumpriu esse propósito.
Mas quando Ele cumpriu esse propósito, Ele nos deu esse propósito. Ele nos deu um propósito. E como fala aqui em Gálatas, sabe, todos nós devemos ser crucificados com Jesus para que não a gente viva, não o nosso propósito, não o que a gente pensa sobre nós, não os nossos sonhos vivam, mas os sonhos dele, para que Jesus viva em cada um de nós. Porque são propósitos novos a partir do momento em que eu conheço a Jesus. A partir do momento em que eu sei sobre Jesus, em que eu ouço sobre Jesus, eu tenho um novo propósito. A verdade é que muitos de nós, eu me incluo nisso, a gente vivia a nossa vida toda buscando um propósito. A gente vivia a nossa vida toda buscando um porquê, buscando momentos em que a gente se sentisse satisfeito, buscando momentos em que a gente vivesse e falasse assim, poxa, valeu a pena, valeu a pena. Pescador de ilusões. A gente vivia final de semana em final de semana, a semana toda buscando pela sexta para que a gente vivesse alguma coisa que fizesse algum sentido para a gente, porque as nossas vidas não faziam sentido nenhum. E aí chega Jesus e olha para a gente e fala assim, eu tenho muito mais para você. Ele colocou a minha vida nos eixos, a sua vida nos eixos, e hoje a gente pode olhar para a nossa vida, entender o que a gente está vivendo e falar assim, eu não vivo só para buscar essas coisas que eu buscava, eu vivo por algo maior, eu vivo por mais, eu vivo por algo eterno, sabe, as minhas emoções estão satisfeitas porque eu tenho Jesus que me dá paz, as minhas emoções são satisfeitas porque eu sei que Jesus me amou, eu não vivo buscando amor de pessoa em pessoa porque Jesus já me amou, e aí por conta disso eu posso amar outras pessoas. Glória a Deus. E aí por conta disso eu posso amar outras pessoas, eu posso me comprometer com os outros, eu posso olhar para frente e ver mais além. A gente está falando hoje sobre crianças que estão buscando, não como a gente buscava diversão, mas estão buscando sobrevivência. Crianças que estão preocupadas demais em sobreviver, em viver o amanhã, em sobreviver ao hoje para poder, quem sabe, no mês que vem fazer uma prova, para poder, quem sabe, no mês que vem fazer alguma coisa. E quando a gente apadrinha essa pessoa, assim como Jesus nos deu o propósito, a gente tira essa pessoa dessas preocupações, a gente diz assim, aí tem alguém que vai cuidar de você, você não precisa mais se preocupar com um básico de sobrevivência, agora você pode, ao invés de estar preocupado sempre com isso, olhar mais além, e talvez se preocupar em ser um profissional, e talvez se preocupar em mudar o destino das pessoas que estão ao seu redor, e se preocupar em talvez mudar o destino da sua família, em ser outra coisa, além de alguém que simplesmente sobrevive. Você pode hoje dar um propósito maior para a vida de alguém. A verdade é que quando a gente ama uma pessoa, a gente se compromete com uma pessoa, a gente destrava o destino dela. Há centenas de destinos travados em todo o mundo. E quando a gente se compromete com essas pessoas, a gente pode destravar o destino delas, para que elas cheguem muito mais além de onde elas chegariam sem a nossa ajuda, sem o nosso compromisso. Saiba hoje, quando você vê uma criança dessa, é um destino travado que você pode fazer uma diferença. Essa criança não precisa viver naquela comunidade onde ela está vivendo, ela não precisa se preocupar simplesmente em sobrevivência, mas ela pode começar a ter sonhos maiores. E o que acontece quando a gente se compromete com a vida de alguém, quando a gente se compromete com o próximo, quando a gente tem um compromisso mais profundo com alguém, a terceira coisa, a última, já para a gente ir encerrando, a gente assume o compromisso que gera um legado. Gera coisas eternas na vida de pessoas. A verdade é que Jesus, quando Ele chegou perto de mim e perto de você, Ele não mudou simplesmente a nossa vida na terra, mas Ele mudou o nosso destino eterno. Ele mudou completamente o nosso destino, o destino da sua alma, o destino de onde você ia. Ele mudou. Ele levou você para um relacionamento mais perto de Deus. Você e eu eram pessoas que não podíamos chegar perto de Deus, nós estávamos distantes de Deus. E aí com Jesus, as nossas vidas, Ele mudou completamente a nossa história eterna. Ele deixou um legado em nós. Para a gente mudar um legado, a gente precisa de compromisso, a gente precisa de constância. Porque a gente não está se comprometendo com uma estação de alguém por um tempo, mas a gente está se comprometendo com uma jornada de uma pessoa durante uma vida inteira. Sabe, mudar um legado exige que a gente mude o foco da nossa vida. Ao invés de a gente investir muitas vezes em coisas terrenas e passageiras, a gente vai colocar o nosso tesouro no céu. A gente vai investir numa coisa que nunca vai passar. É o que Jesus diz lá em Mateus 6, no versículo 19. Abre a tua Bíblia, Mateus 6, 19. Mateus 6, 19, Jesus diz:
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Quando você estiver plantando na vida de alguém, se comprometendo, dando um passo além, se comprometendo de verdade com o próximo, você vai estar plantando algo que não pode ser tirado de você. E não só na sua vida, mas na vida dessa pessoa. Você vai estar mudando completamente a eternidade de alguém. E não só isso, mas o destino das pessoas que estão ao redor dela. Quando uma pessoa muda, quando Jesus entra na vida de alguém, você provavelmente tem uma história para contar a respeito disso. Porque eu sei que você não chegou aqui simplesmente porque você estava passando na frente da igreja e achou o nosso prédio bonito ou ouviu a música, mas eu sei que alguém convidou você para cá. Quando você muda um destino de uma criança dessa, um destino eterno de alguém, essa criança vai ter a possibilidade de alterar a eternidade de pessoas que estão ao redor dela. Você vai mudar o destino de alguém, vai plantar para a eternidade, mas ela com certeza não vai deixar essa semente ficar só nela. Ela vai frutificar e vai mudar a vida de muitas pessoas ao redor. Sabe, eu queria recapitular aqui o que acontece quando você se compromete com o destino de alguém. A primeira coisa é que essa pessoa passa a ser uma pessoa da sua família. A segunda é que você cumpre um propósito e você dá um propósito para a vida dela, você destrava o destino dessa pessoa. E a terceira coisa é que você deixa um legado para a eternidade. Para a eternidade. Não só na sua eternidade, não só na eternidade da pessoa que você vai investir, mas na eternidade de todas as pessoas que estão ao seu redor, porque você vai contar algo diferente para as pessoas, e na eternidade das pessoas que estão ao redor dessa pessoa que você vai se comprometer, porque com certeza o que Jesus vai fazer na vida dela não vai parar nela. Amém? Amém? Você pode baixar sua cabeça para orar por você?